Naquela manhã de terça-feira, Clara estava na calçada em frente ao prédio mais imponente da Avenida Paulista, com uma caixa de isopor, 30 brigadeiros embrulhados em papel celofane e uma conta de hospital que não saía da cabeça. Miguel precisava de cirurgia. O cardiologista havia sido claro. Janela de 90 dias. Depois seria tarde demais. Ela tinha 42 dias. E tinha 3.200 dos 28.000 que precisava. Então o portão de vidro do Grupo Veiga se abriu e Marcelo Veiga saiu sozinho pela primeira vez em meses. Sem assistente, sem segurança, sem o escudo invisível que havia construído ao redor de si desde o dia em que descobriu a traição. Parou na calçada, olhando para o nada. Clara deu um passo à frente. Moço, quer um brigadeiro? Feito em casa, com amor e chocolate belga. Ele olhou para ela. Para a caixa de isopor. Para o sorriso que não combinava com os olhos cansados. E por algum motivo que não soube explicar, disse sim. Aquele brigadeiro mudaria a vida dos dois para sempre. Se você gosta de histórias que tocam o coração, já deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal. Aproveita para escrever nos comentários de onde você está assistindo o nosso vídeo. Clara tinha 28 anos e havia aprendido cedo que a vida não pergunta se você está pronta antes de cobrar. O pai de Miguel havia sumido quando ela ainda estava grávida. Uma mensagem curta, um número bloqueado e um silêncio que ela havia preenchido com trabalho, amor e brigadeiro. Havia trabalhado 3 anos como auxiliar de confeitaria num buffet até a pandemia fechar tudo. Depois vendeu doces por encomenda, depois numa barraquinha de feira, depois na calçada quando as encomendas não eram suficientes. Dona Rosa cuidava de Miguel enquanto Clara percorria as ruas com a caixa de isopor. Era uma parceria silenciosa e sólida. A mãe que ficava, a filha que ia, o menino que esperava na janela. Tudo havia funcionado no limite do possível até 3 meses atrás, quando Miguel desmaiou numa tarde de brincadeira no quintal. O ecocardiograma revelou uma palavra que Clara teve que pedir para o médico repetir 3 vezes antes de conseguir ouvir de verdade. Cirurgia. Urgente. Cara. E o mundo que ela havia construído tijolo por tijolo na base do brigadeiro e da determinação de repente parecia pequeno demais para o tamanho do problema. Marcelo Veiga tinha 36 anos e havia construído o Grupo Veiga do zero. Sem herança, sem padrinho, sem atalho. 16 anos de trabalho que haviam resultado num prédio de 30 andares na Paulista, 3.000 funcionários e um nome que o mercado respeitava. Havia também uma ex-esposa chamada Vanessa e um ex-melhor amigo chamado Henrique. E uma noite de setembro do ano anterior em que ele havia chegado em casa mais cedo e encontrado os dois juntos. Não havia gritado. Não havia quebrado nada. Havia ficado parado na porta por alguns segundos, virado e ido embora. Assinou o divórcio 2 semanas depois, sem negociar nada. Deixou o apartamento, os carros, os planos que haviam feito juntos. Pegou apenas o trabalho e a raiva fria que havia instalado no lugar onde antes havia um coração. Em 1 ano havia dobrado o faturamento da empresa e cortado qualquer coisa que se parecesse com vínculo humano. Demitiu Henrique sem conversa. Cancelou viagens, jantares, aniversários. Chegava antes de todos e saía depois de todos. Trabalhava como quem está fugindo, porque estava. Naquela terça-feira havia saído sozinho pela primeira vez, porque o escritório estava sufocando. E então, uma mulher com caixa de isopor havia oferecido um brigadeiro na calçada. Marcelo comeu o brigadeiro em pé na calçada sem tirar o paletó. Clara observou com aquele olhar de quem vende há anos e aprendeu a ler cliente. E viu no rosto dele algo que reconhecia. Não era fome. Era a expressão de quem estava comendo alguma coisa gostosa pela primeira vez em muito tempo, sem perceber que estava com saudade disso. Ele não disse nada por alguns segundos. Depois olhou para a caixa. Quanto é o resto? Clara piscou. O resto? Quanto você quer pelos 30? Ela fez a conta rápido. R$ 150. Ele tirou a carteira, colocou 300 na mão dela e disse apenas, amanhã traz mais, antes de entrar pelo portão de vidro. Clara ficou parada na calçada olhando para as 2 notas. Depois olhou para a caixa vazia. Depois olhou para o prédio. Não sabia o nome do homem. Não sabia nada sobre ele. Sabia que havia comprado 30 brigadeiros sem pechinchar e dobrado o pagamento sem explicar.
Guardou o dinheiro e foi embora pela Paulista com aquela sensação estranha de que algo havia mudado naquela manhã, sem saber ainda o tamanho do que estava começando. Na manhã seguinte, Clara chegou às 8 com 60 brigadeiros e o coração acelerado sem saber bem por quê. Marcelo estava na calçada antes dela, paletó escuro, mãos no bolso, olhando para o movimento da avenida. Quando a viu, não sorriu, apenas acenou com a cabeça. Trouxe mais? Trouxe o dobro. Ele comprou tudo. Dessa vez ficou um pouco mais na calçada enquanto ela organizava a caixa vazia. Como você se chama? Clara. E o senhor? Marcelo. Sem sobrenome. Igual ao dia anterior. Ela notou, mas não perguntou. Nos dias seguintes virou rotina. Clara chegava, Marcelo estava lá, compravam tudo. Trocavam poucas palavras. Os funcionários que entravam pelo portão observavam a cena com curiosidade crescente. Foi numa quinta-feira que Clara chegou com Miguel. Dona Rosa havia passado mal e não havia com quem deixar o menino. Ele veio quieto do lado dela, segurando a alça da caixa de isopor com as duas mãos pequenas, sério como só crianças de 4 anos conseguem ser quando estão tentando ajudar. Marcelo olhou para o menino por um longo momento. Miguel olhou de volta sem desviar. Esse é o Miguel, Clara disse. Meu filho. Marcelo agachou na altura dele, o primeiro gesto espontâneo que havia feito em meses. E você também vende brigadeiro? Miguel pensou por 2 segundos. Eu como. Marcelo riu. Um riso real, daquele que sai sem avisar, sem controle, do lugar onde a gente guarda as coisas que ainda estão vivas. Clara viu e ficou em silêncio, porque reconheceu naquele riso a mesma coisa que havia visto no primeiro dia. Um homem que havia esquecido como era sentir alguma coisa leve. Miguel não entendeu por que o homem havia rido, mas riu junto, porque 4 anos é a idade em que o riso dos outros é contagioso sem precisar de explicação. Marcelo ficou mais tempo na calçada naquela manhã. Perguntou a idade de Miguel, o nome da escola, se ele gostava de futebol. O menino respondeu tudo com aquela seriedade de quem está sendo entrevistado para um cargo importante. Clara observava a cena com um cuidado que havia aprendido a ter. Havia homens que olhavam para ela e viam oportunidade. Havia homens que olhavam para Miguel e desviavam. Marcelo olhava para o menino como se ele fosse a coisa mais interessante da calçada. Quando foram embora, Miguel acenou com a mão pequena. Marcelo acenou de volta. E ficou parado na calçada por alguns segundos depois que os dois dobraram a esquina, sentindo aquele vazio específico de quando algo bom vai embora, e você percebe tarde demais que queria que ficasse mais. Foi numa segunda-feira que Clara chegou diferente. Os olhos vermelhos escondidos atrás de um sorriso que não chegava até eles. Marcelo percebeu antes mesmo de ela abrir a caixa. O que aconteceu? Ela sacudiu a cabeça. Nada. Tô bem. Clara. A voz saiu firme, direta, sem espaço para o sorriso falso continuar. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, a voz saiu pequena. O médico ligou ontem. A janela para operar o Miguel diminuiu. Eram 90 dias. Agora são 53. E eu ainda estou longe do valor. Marcelo ficou quieto. Quanto falta? Não precisa... Quanto falta, Clara? Ela olhou para ele por um longo momento. 24 mil reais. Para Marcelo, 24 mil era o valor de um jantar de negócios. Para Clara, era o peso do mundo inteiro carregado numa caixa de isopor pela Paulista todo dia. Eu posso ajudar. Não. A resposta saiu imediata, firme, sem grosseria. Você já compra meus brigadeiros todo dia. Não vim até aqui pedir esmola. Marcelo, eu não quero dever nada a ninguém. Eu vou pegar um empréstimo no banco para ajudar com a cirurgia dele. Não preciso que você me ajude. Eu consigo. Sempre consegui sozinha. Obrigada, mas eu não preciso. Marcelo olhou para ela, para essa mulher que estava com o coração partido e mesmo assim tinha orgulho suficiente para recusar ajuda. E sentiu algo que não sentia desde antes de Vanessa e Henrique destruírem tudo. Respeito. Do tipo genuíno, que não se compra. Marcelo não desistiu. Voltou ao escritório, chamou o departamento jurídico e criou um contrato de fornecimento oficial. A empresa compraria brigadeiros de Clara para eventos corporativos, reuniões e recepção de clientes. Pagamento adiantado, valor justo, tudo documentado. Não era caridade. Era trabalho.
Quando apresentou o contrato para Clara na calçada no dia seguinte, ela leu cada linha com aquela atenção de quem aprendeu que papel tem peso. Quando terminou, olhou para ele. Que meus funcionários merecem os melhores doces. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois assinou. O que Marcelo não contou foi que havia adiantado pessoalmente o valor equivalente a 3 meses de fornecimento, o suficiente para cobrir a cirurgia de Miguel. Ela descobriu pelo extrato bancário 2 dias depois. É adiantamento de contrato. Está no documento. Marcelo. Clara, eu quero ajudar o Miguel. Não seja orgulhosa, por favor. Você é uma pessoa íntegra. Eu admiro isso. Mas você precisa disso agora. O silêncio do outro lado durou alguns segundos. Depois, veio um choro baixo e contido. O choro de quem segurou forte por tempo demais e finalmente encontrou um lugar seguro para soltar. Ele ficou na linha sem dizer nada. Às vezes, presença é mais do que palavra. Fábio Lemos era sócio minoritário do Grupo Veiga há 6 anos e havia aprendido nesse tempo a identificar qualquer coisa que pudesse ameaçar sua posição ao lado de Marcelo. Havia sobrevivido a crises, a reestruturações, à demissão de Henrique, sempre se reposicionando antes que o chão tremesse. Quando percebeu que Marcelo chegava mais cedo, saía mais cedo e sorria ocasionalmente sem motivo aparente, foi investigar. Não demorou para descobrir Clara. Foi até a calçada numa manhã em que Marcelo ainda não havia descido. Chegou de terno, olhou para a caixa de isopor e para ela com o tipo de sorriso que não chega nos olhos. Você é a vendedora de brigadeiro? Clara não respondeu, apenas esperou. Preciso que você entenda uma coisa. A voz era baixa, calculada. Marcelo Veiga é um homem destruído que está se apegando à primeira coisa que pareceu humana. Isso vai passar. E quando passar, você perde o contrato, perde o acesso e volta para essa calçada sem nada. Ele está te ajudando apenas por pena. Você sabe, né? Clara olhou para ele com uma calma que ele claramente não esperava. Eu não sei de nada disso. Ele está me ajudando porque ele é bom. O senhor talvez não entenderia o que é compaixão e bondade, então não tenho que me explicar. Fábio estreitou os olhos. Isso é um aviso. Eu ouvi. Ela dobrou a caixa de isopor debaixo do braço e esperou ele ir embora primeiro. Não deu um passo para trás. Fábio Lemos levou 2 semanas investigando. Contratou alguém para levantar o histórico de Clara. Empregos anteriores, referências, qualquer coisa que pudesse usar. O que encontrou foi o buffet Sabor em Arte, onde Clara havia trabalhado 3 anos. O dono, seu Geraldo, havia a ajudado quando ela ficou grávida e foi abandonada. Pagou o último mês sem ela ter trabalhado, emprestou dinheiro, deu carta de recomendação. Clara havia devolvido cada centavo 2 anos depois. Fábio pegou esses fatos, trocou a ordem, cortou o que não servia e montou uma narrativa fria e convincente. Numa segunda-feira de manhã, convocou uma reunião com Marcelo e 3 diretores. Colocou os prints na mesa, transferências, datas, o nome de seu Geraldo, o nome de Marcelo. Existe um padrão aqui. Eu sinceramente acho que ela está atrás do seu dinheiro. Ela te conhecia já, deve ser pesquisado antes. E você já foi ingênuo antes, vai ser de novo. Toma cuidado. Marcelo reagiu. Eu não preciso que você se meta na minha vida. Eu sei me cuidar. E tô ajudando uma criança. Ele respondeu indignado com seu sócio e continuou. O que tanto te incomoda? Minha felicidade? Mulher sozinha. Homem em posição de vulnerabilidade. Aproximação gradual. Benefícios financeiros. Toma cuidado para você não cair num golpe, Marcelo. Olhou para Marcelo. Ela fez isso antes. Está fazendo de novo. O silêncio na sala durou alguns segundos. Então a porta se abriu. Clara estava na recepção para entregar o pedido semanal. E a secretária, sem saber da reunião, a havia chamado para subir. Clara entrou na sala sem entender o silêncio. Viu os prints na mesa. Viu o nome de seu Geraldo numa das folhas. Viu Fábio de pé com aquele sorriso calculado. Entendeu tudo em 2 segundos. Marcelo a olhava com uma expressão que ela não conseguia ler. Não era raiva. Era aquela dúvida pequena e perigosa que Fábio havia plantado com tanto cuidado. Clara colocou a caixa de brigadeiros na mesa devagar. Olhou para Fábio. Depois olhou para Marcelo. Posso falar?
Ninguém respondeu, mas ninguém disse não. Seu Geraldo me ajudou quando eu tinha 22 anos. Estava grávida e o pai do meu filho havia sumido. Ele pagou meu último salário, me emprestou dinheiro e me deu uma carta de recomendação. A avó saiu firme, sem tremor. Devolvi cada centavo em 18 meses. Tenho os comprovantes no celular se alguém quiser ver. Silêncio. Eu vendo brigadeiro na rua porque meu filho precisa de cirurgia e eu não tenho outro jeito. Olhou para Fábio diretamente. Você pegou a história de uma mulher que sobreviveu sozinha e transformou em acusação. Isso diz tudo sobre você, e nada sobre mim. Virou para Marcelo. Os olhos marejados, mas a voz inteira. Se você acredita nele, eu entendo, mas você me conhece. Pegou a caixa de brigadeiros da mesa e foi em direção à porta. Marcelo se levantou antes que ela chegasse na porta. Clara. Ela parou, mas não virou. Fábio. A voz saiu diferente, fria, definitiva, do lugar onde as decisões irreversíveis nascem. Recolhe essas folhas, limpa essa mesa e vai até o RH assinar sua rescisão. Fábio abriu a boca. Marcelo, eu só estava protegendo a empresa. Marcelo terminou a frase sem deixar espaço. É o que você vai dizer. Mas o que você fez foi pegar a história de uma mulher que criou um filho sozinha, vendeu brigadeiro na chuva e no sol para pagar uma cirurgia, e tentou transformar isso em arma. Olhou para os diretores na sala. Não tem espaço aqui para esse tipo de proteção. Fábio saiu sem conseguir formar uma frase. Clara ainda estava de costas na porta. Marcelo chegou até ela. Clara. Ela virou. Os olhos marejados, a caixa de isopor ainda no braço, o sorriso que não estava lá ainda. Eu sei quem você é. A voz saiu baixa. Desculpa por ter demorado 1 segundo para lembrar disso. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois colocou a caixa de brigadeiros na mesa de novo. Quer um? Ele pegou. E pela segunda vez desde que se conheceram, riu daquele jeito que sai sem avisar, do lugar onde as coisas ainda estão vivas. A cirurgia de Miguel foi numa quinta-feira de manhã. Clara chegou ao hospital às 6. Dona Rosa ao lado, os dois rostos carregando aquela mistura de fé e medo, que só quem já sentou numa sala de espera de hospital com o coração na garganta conhece. Marcelo chegou às 6:30 sem ser chamado. Sentou ao lado de Clara na cadeira de plástico do corredor sem dizer nada. Apenas ficou lá. Ela olhou para ele quando ele sentou e não disse nada também. Não precisava. A cirurgia durou 4 horas. Clara não comeu, não dormiu. Ficou de olhos fixos na porta verde do centro cirúrgico, rezando em silêncio aquela reza de mãe, que não tem palavras certas, mas tem força demais. Marcelo ficou ao lado o tempo todo. Quando o médico saiu e disse que havia dado tudo certo, Clara cobriu o rosto com as mãos e chorou com aquele choro que sai quando a gente estava segurando o mundo e finalmente pode largar. Marcelo olhou para ela. Para essa mulher que havia vendido brigadeiro na calçada com o filho doente no coração e sorriso nos lábios. E entendeu que havia passado 1 ano inteiro com raiva do mundo por causa de pessoas que não mereciam metade do espaço que ele havia dado a elas. Quando Clara abaixou as mãos e o olhou, ele não desviou. Miguel ficou 5 dias internado e saiu do hospital correndo, ou tentando, porque a enfermeira pediu calma, e ele ignorou completamente. Clara o pegou no colo no corredor e ficou parada com o filho no braço por um longo tempo sem conseguir soltar. Marcelo observou aquela cena do lado de fora e tomou uma decisão naquele momento. A decisão levou mais 1 mês para ser executada, porque Marcelo havia aprendido com Clara que as coisas boas não precisam de pressa, precisam de cuidado. Numa tarde de sábado, num parquinho perto da casa de Dona Rosa, enquanto Miguel escorregava pela 10ª vez consecutiva, exigindo que os dois olhassem, Marcelo sorria e estava feliz como nunca esteve antes. Eu acho que já demorei tempo demais para te fazer uma pergunta, Clara. Ela olhou fundo nos olhos dele, esperançosa. Eu quero vocês na minha vida. Eu estou apaixonado por você. Você quer namorar comigo? Ele disse, sério, intenso. Clara sorriu com lágrimas nos olhos. Claro que quero. Eles se abraçaram. Miguel veio ao banco aonde eles estavam sentados e disse, quero abraço também. Clara pegou Miguel nos braços e os 3 se abraçaram, num momento que seria lembrado para sempre,
Essa história nos faz pensar que Marcelo tinha tudo e não tinha nada. Clara não tinha quase nada e tinha tudo que importava. E foi numa calçada da Paulista, com uma caixa de isopor e 30 brigadeiros, que os dois encontraram exatamente o que estavam precisando. Uma família, confiança, amor verdadeiro. Se essa história te tocou, deixa o like e comenta o que você achou. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem uma história nova aqui toda semana. E algumas vão te pegar de surpresa. Joo. Niin sit mä aina mietin silleen, että ei se on niin justiinsa. Kun ei voi tietää, se riippuu niin paljon. Sitten tuolla saattaa tulla vastaan, tiedättekö te, joku, joka on niinku 35 ja se näyttää niinku 45-vuotiaalta. Lotit. Mä kuulin. Jumalauta. Oi vittu. Mut joo, semmoista ei mulla oikein. Ei mulla oikein silleen taksvieo. Mulla on se ripsihuolto torstaina. Sitten mun äiti ehkä tulee käymään joku päivä. Mun synttärit oli siis viikonloppu, mutta mä en saa tuota otsikkoa vaihdettua. Niin mun äiti tulee ehkä käymään joku päivä. Moi Dino Raukka ollut tänään hammaslääkärissä. Poistettu 4 hammasta. Moi pupunen. Miettikää, sen vuosi sitten käyty sen kanssa poistaa hampaita ja taas. Se oli sanonut se eläinlääkäri, että se on niin vanha jo, että ne menee nopea. Aha, ei sit onne joo. Sori, mä en saa sitä otsikkoa vaihdettua. Sitten torstaina on se ripsihuolto. Äiti sanoi, että se voisi tulla käymään joku päivä. Sitten lauantaina on Emman synttärit. Mä oon kutsunut Isbe ja Niina tähän mun luokse. Et katsotaan, että juodaan vähän viiniä ja käytäs siellä. Mut mä en haluis juoda tiettekö silleen, että mä lähden niinku dokaan tai mä oon niinku aamuun asti missään. Mulla tuli eilen Hiismäsi, jonka profiili lukee, että mun ikäinen naama näyttää siis 15 vuotta vanhemman. Joo, toi on kyllä. Siis sä et voi oikeasti ikinä tietää ihmisestä. Ja musta on välillä järkyttävää. Tosi monet ulkomaalaistaustaiset esimerkiksi näyttää mun mielestä paljon vanhemmilta. Koska musta tuntuu, että suomalaiset on tosi nuoren näköisiä. Tai voi olla myös muitakin maalaisia, mutta nyt mä puhun vaan siitä, mitä mä oon niinku huomannut. Mut sit saattaa tulla joku ulkomaalaistaustainen, tosi tummapiirteinen tai näin. Ja se on silleen, että se on vaikka niinku 31 ja se näyttää 45-vuotiaalta ja sä oot silleen... Etkunen. Mä en laita Modexori ketään, ketä mä en tiedä. Deittailen Suomessa myös suomalaisia. Mulla ei oo siis mitään semmoista, että sun pitää olla ulkomaalainen tai sun pitää olla tietyn ikäinen tai mulla ei oo siis mitään semmoista, että pitää olla jotain. Ei. Ihan täysin riippuu. Mä vaan oon huomannut silleen, että no jotenkin musta tuntuu helpommalta deittailla ulkomaalaisia. Okei, myös sen takia, että mä voin puhua sit tänne niistä paljon vapaammin. Mut jotenkin, en mä tiedä onks mulla tullut tässä kauheasti semmosia suomalaisia, ketä mua niinku kiinnostais. Totta kai jos tulee joku suomalainen, niin mulla ei oo mitään semmoista, että mä en voi nyt deittailla sua, koska sä oot suomalainen. Ei todellakaan.
Mut joo, en tiedä. Nyt musta tuntuu, mä en jaksa niin